Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro para o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Hoje nós estamos terminando o livro Amanhecer de uma Nova Era. É o último capítulo, capítulo 18. O capítulo se chama Labores Finais e Despedidas. E é o segundo livro da quadrilogia que fala sobre a transição planetária. Então, nós estamos estudando esse livro, estamos aqui um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui sempre para refletir juntos sobre os ensinamentos dos livros do Miranda. Nós agradecemos a participação de todos que assistem aqui ao vivo, aqueles também que assistem depois, contribuindo, e nós sempre publicamos no canal do YouTube leitura de livros espíritas após as 21 horas. Então, agora eu vou pedir para vocês desligar o microfone para que a gente possa fazer a nossa oração inicial para o nosso último dia de estudo do livro Amanhecer na Nova Era. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedindo então, Senhor, sua proteção, seu auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos nós. Capítulo pequenininho de novo. É um capítulo, a gente vai falar também. Eu até estou pensando em aí, se vocês concordarem, como ele é um capítulo pequeno, eu acho que eu vou. E a história não tem assim. Vai ter metade para a gente falar, fala uma coisa e outra, a história segue, eu estou pensando em ler tudo, né? Eu vou comentando um pouquinho, e depois a gente comentar, porque são só 6 páginas, então nós não vamos estender muito. Se eu parar no meio, não vai ter muito significado. Então vamos ver, qualquer coisa a gente para. Estudo 18, capítulo 18, labores finais e despedidas. Deixa eu ver se o som tá muito alto. Tá. Bom, nessa última noite, Miranda contando, né? Nessa última noite da nossa estada em serviço especial, teve começo a reunião de despedida, assinalada pelo socorro a alguns dos irmãos desencarnados trazidos da Cracolândia. Mediante a cooperação do benfeitor Hermano, foram trazidos à sala mediúnica, em parcial desprendimento pelo sono, os médiuns Celestina e Marcos, e o psicoterapeuta de desencarnados Marcelo, mais alguns cooperadores da casa, a fim de que fossem atendidos alguns dos irmãos necessitados do socorro espiritual. Após a oração proferida pelo benfeitor do nosso grupo, Dona Celestina entrou em transe profundo, sendo instrumento de um dos espíritos deformados que se agitava nos estertores do ressentimento e da dependência dos vapores terríveis da drogadição, que absorvia por intermédio de sua vítima. Nosso irmão Petitinga pôs-se a aplicar-lhe, na dona Celestina, né, aplicar-lhe passes de desintoxicação fluídica. Foi nele, ele aplicou desintoxicação. E na médium, ele intensificava uma doação de energias, para também não ter nenhuma alteração. Então, esses passos, vamos ver aqui agora, que tem um livrinho que explica muito sobre isso. Eu vou deixar só referência para vocês, que tem impacto de desintoxicação fluídica no desencarnado, doação de energia para médium, e aí, porque ele fala aqui para que ela não seja prejudicada pelas terríveis fixações mentais do comunicante. Então, eu vou mostrar só para vocês darem uma olhadinha nesse livro, coisas interessantes. Olha só que interessante. Ele é do grupo chama Passes, Aprendendo com os Espíritos, tá? Chama o nome do livro, Aprendendo com os Espíritos, e é do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá na Mansão do Caminho. Tem um projeto só sobre as coisas de Miranda. Então, no sumário, ele vai falar aqui que as coisas que eles vão trabalhar, olha só, é o primeiro grupo para estudar espíritos aplicando ou inspirando a aplicação de passes em reuniões mediúnicas. Aí, o primeiro item, esses passos com a finalidade de recompor emocionalmente o espírito ou o médium, criando condições para o prosseguimento do diálogo.
tem os passes com a finalidade de interromper comunicação mediúnica para a proteção do médium ou do terapeuta doutrinador. Também tem passes com a finalidade de adormecer, finalizando atendimentos. Várias vezes eles falam, né, que o doutor Bezerra adormeceu e aí terminou o atendimento e levou o espírito, né? Você vê como é que são os diferentes tipos de passes. Outro, para induzir espíritos à regressão de memória. Passos para desfazer ideoplastias aplicadas por hipnose a espíritos em atendimento, nós já vimos vários desses, né? E outros casos, isso é desse grupo aqui, e também ele fala aqui sobre espíritos aplicando, expirando a aplicação de passe aqui também, fora da reunião mediúnica. Então, nesse livro, que eu vou deixar para vocês esse PDF que eu consegui achar, é interessante para quem tem vontade de estudar mais sobre essa história do passe, eu achei muito legal. Eu não conheci, quer dizer, eu tinha até o livro, mas não tinha lido ainda, ele estava folheado, mas eu não tinha percebido que tinha todo esse trabalho, todos esses detalhes em relação, inclusive, ao trabalho que a gente está estudando, né, com o Miranda. Então, está aqui a referência, depois eu mando o PDF. Então, continuando, o Miranda está contando, né, dessa reunião mediúnica, madrugada, lentamente foi se operando no irmão infeliz ligeira modificação da estrutura perispiritual, graças ao fenômeno da incorporação na médium dedicada, que lhe emprestava o modelo, no caso, o corpo, né, para a retificação da forma. Então, ele, como estava todo, que ele fala que em cima que ele estava, era um médium deformado, um espírito deformado. Então, quando ele encosta, porque aquele caso do choque anímico que a gente já falou muitas vezes, quando o perispírito do espírito que está lá, seja, né, com a forma que tiver, deformado, com forma lupina ou forma animal, ele encosta na médium, ele já começa a receber aquela carga, e aquilo ali já vai, lógico que a médium, né, uma médium preparada, como fala aqui, dedicada, ela vai começar a irradiar, ele vai começar a receber essas vibrações de amor, né? Então, com isso, já falou que tem uma ligeira modificação da estrutura dele. E aí, quando ele encosta, né, quando ele vai ser colocado para poder se manifestar, ele tomou o aparelho fônico e, com grande esforço, ele começa a falar, essa entidade. E aí, o texto está reticência, porque ele devia estar falando devagar, né? Mas eu não vou ficar lendo devagar, então aqui eu botei a de entidade, ele começa perguntando: que se passa? Nesse instante, Eurípides adentrou-se no círculo, trazendo uma jovem adormecida, em deplorável estado de debilidade orgânica, emocional e psíquica. Ela foi despertada com imenso carinho pelo nosso amigo, que a houvera colocada em uma chaise longue acolchoada. Eu achei interessante que não foi numa poltrona, era uma chaise longue acolchoada. Você vê como é que, no plano espiritual, eles plasmam de tudo, e o Miranda vai, inclusive, comentar isso aqui no final, que eles têm de tudo, aqui que é uma cópia do lado de lá, né, gente? Porque, realmente, bota lá nessa chaise longue, e onde ela podia permanecer reclinada, em relativo repouso. Muito enfraquecida, olhou em derredor com estranheza, quando viu a cercar-lhe um jovem espírito, era uma jovem, né? Que a abraçou ternamente, falando-lhe com doçura: confia em Deus, Viviane, a fim de saíres do abismo em que te encontras. A voz, repassada de imensa ternura, repercutiu-lhe no íntimo e aguçou-lhe a memória, fazendo-a fitar a visitante, nela reconhecendo alguém que lhe era muito querida. E a gente vai ver que é a Gisele, uma antiga cunhada dela e amiga, cunhada da outra existência, né? E aí ela logo reconheceu e levou rapidamente a lágrimas comovedoras. Enquanto as duas mantinham as mãos juntas num gesto de carinho e de transmissão de segurança, o benfeitor, o Bezerra, respondeu ao interrogante, para a entidade, né? Encontramo-nos em um hospital para enfermos muito graves. Ele responde: não, eu estou doente, mas infeliz. E o Bezerra responde que sim, nós sabemos disso, e por essa razão trouxemo-lo para tratamento. A sua infelicidade é a da alma revoltada e insubmissa às leis divinas, por haver escolhido o caminho mais áspero e cruel para a solução de problemas que o amor poderia ter resolvido. Aí a entidade fala: não tive nem encontro outra alternativa.
E à medida que o fenômeno se tornava mais profundo, que o tempo ia passando, né, e a aparelhagem mediúnica era seguramente submetida, ou seja, ele estava ali bem firme com a aparelhagem da médium, o comunicante foi se tornando mais lúcido, foi melhorando a vibração dele, né, e dispondo de melhores recursos para expressar-se. Aí Bezerra fala: sempre há alternativa quando se deseja o bem, e não o mal, o revide, a vingança, a loucura do egoísmo perverso. A entidade fala: eu fui assassinado miseravelmente e não posso permitir que a devassa, que tomou parte na trama, fique impune. E o Bezerra fala: equivoca-se o irmão. A justiça terrena ainda é fruto da imperfeição daqueles que lhe elaboram os códigos favoráveis aos seus próprios interesses. No entanto, a consciência de todos nós tem esculpidas as leis da vida, estabelece os códigos do comportamento digno e da justiça superior. Desse modo, ninguém permanece livre das consequências dos seus erros e crimes, mesmo que não seja alcançado de imediato pelos corretivos penais humanos. Ninguém consegue fugir de si mesmo, da própria responsabilidade. A vida não se extingue quando ocorre a consumição do corpo, conforme o amigo sabe. Desse modo, não é justo que aqueles que padecem as injustiças no mundo, logo que despertem na realidade do além-túmulo, tomem a adaga da justiça nas mãos e pretendam fazê-la cumprir mediante as suas paixões, incidindo em erros semelhantes ou piores de injustiça e de impiedade. Aí a entidade fala: sim, gostaria que assim fosse, mas isso não ocorre. Vitimado que fui pela mulher amada, acompanhei-lhe o triunfo no mundo, enquanto o ódio me consumia, levando-me a uma loucura sem fim. Mas sobrevivi, e agora faço justiça. Aí Bezerra continua falando: seu procedimento não é de justiça, mas de vingança. Todo ato de revide conduz a dramas mais infelizes, ao desrespeito às divinas leis. A nossa Viviane renasceu para resgatar o tormentoso deslize moral. Embora sem as marcas físicas da nefasta conduta, trouxe no íntimo, no cerne do ser, as memórias do erro, a culpa, o arrependimento que a fizeram, desde a infância, solitária e triste, né? Ser solitária e triste. Sentindo-se amargurada, sem compreender a razão do seu infortúnio, atraiu-o pelo pensamento, conforme estabelecido pelas soberanas leis, que, onde estiver o infrator, aí se encontrará a sua vítima. Então, pelo pensamento, que ela estava lá, né, com a tristeza, com a culpa, né, guardada no espírito, eles sempre falam, né, que o espírito eu estava procurando, e aí, de repente, encontrei, porque a vibração, eles têm ali uma ligação, né, de vibração, e aí eles acabam encontrando o encarnado aqui, pelo mundo inteiro afora, eles encontram justamente pelaquela atração. Às vezes demora muito, mas eles conseguem, como o Bezerra fala aqui, né, onde estiver o infrator, aí se encontrará a sua vítima. Mas aí ele vai falar para ele: mas cabia-lhe compadecer-se da sua desgraça e ajudá-la na reabilitação pelas ações do bem, a fim de que pudesse emergir do caos do erro, alcançando a área de elevação moral. No entanto, deu seu oposto. Claro, ele estava com ódio e não ia querer ajudá-la nunca, né? Então, o que ele fez? O amigo, reconhecendo-a, inspirou-lhe mágoas. E na discussão lá, eles falam mágoas e culpa, né? Botou mais culpa na mente dela. E mediante hipnose, que ele ficou fazendo, nela fixando o pensamento doentio, tornando-a mais desventurada, levando-a às fugas do lar, em desconcerto emocional, empurrando-a para o antro de onde acaba de ser retirada pela misericórdia de Jesus Cristo, que era lá naquela Cracolândia, né? Como, porém, o amor de Deus não tem limite, esse é o momento em que o caro amigo também merece compaixão e socorro, fluindo a bênção do despertamento para uma nova realidade, que lhe facultará a paz e o recomeço sobre outras condições favoráveis à planificação. Aí ele fala: mas eu não consigo perdoá-la. Aí Bezerra diz: não é necessário que tal se dê de imediato. Conceda-lhe, pelo menos, o direito de expor o problema do ponto de vista dela, porquanto todo acontecimento tem duas versões. Está bem? Em seguida, amparada por Eurípides, que lhe deu o braço gentil, a jovem em desdobramento espiritual, Viviane, né, foi aproximada do interlocutor.
e, ao reconhecê-lo, deu um grito de horror. Viviane fala: Michel, Deus meu, não me mate, deixe-me na paz que eu não mereço. E prosseguiu em descontrole emocional e verbal, né? Falando, e o Eurípides, enquanto isso, refazia-lhe o ânimo, administrando energias calmantes e renovadoras. Ficou perturbado. Ela falava: não sou assassina, sou vítima de uma trama perversa. Piedade, meu Deus, como tem sofrido. Chamado nominalmente pela turdida entidade, o Michel, que era o nome daquela entidade, chamado pela Viviane, o Michel revidou, mas com blasfêmias e ameaças terrificantes, agitando a médium e espumando de ira com os olhos fora das órbitas. Era a primeira vez que os dois espíritos confrontavam-se, embora sempre, quando em desdobramento, a Viviane, pela ação das drogas ilícitas, ela encontrava com ele e punha-se a fugir sem rumo, desvairada até despertar, exausta, necessitada de novo entorpecente. E a Viviane continua. Ouça-me, por favor, pelo menos dessa vez, gritou a desventurada, ironizando-a com imenso desdém. Mas, sob a telementalização do Bezerra, né, benfeitor, Miguel deixou, aqueceu, com a expressão de cínico desprezo. Aí ela começa. Sempre o amei e demonstrei durante toda a nossa convivência. Você foi o destruidor da nossa paz quando levou para o nosso lar a serpente que me hipnotizou, o infame Antoine Deval. Dizendo-se seu amigo, era um bandido perverso que desejava apossar-se dos nossos bens e pôr-me a perder. Não pôde prosseguir. Ela conseguiu, a Viviane não pôde prosseguir, porque Michel a interrompeu com desdém. Mas se você sabia disso, por que me traiu e ajudou-o a matar-me? E explodiu em lágrimas o Michel, e soluços de desespero. A Viviane volta a falar. Ouça-me, porque em tudo isso eu sou desventurada. Não lhe nego que fui leviana e condescendente com o bandido, chegando até mesmo a estimulá-lo na minha condição de mulher insensata, ou seja, o vulgo deu bola, né? Foi dando bola para ele, mas não se comprometeu, evitou comprometer-se. Aí ela diz, esse é o meu grande erro, e nesse momento eu o sei, razão pela qual sempre tenho sido uma atormentada. Enquanto você cuidava das videiras lentamente, ele me seduzia com habilidade. Ela dando bola, né? Lógico, né? Tentei falar-lhe mais uma vez e você evitou o assunto desconfiado, como se eu não merecesse consideração. Eram dias horríveis aqueles. A Primeira Guerra Mundial iniciara-se e a França fora envolvida. Em nossa querida região da Champagne-Ardenne, a convocação para a guerra chegou estarrecedora. E Antônio, que era um desocupado, vivendo às suas custas, foi convocado para seguir a Paris, a fim de inscrever-se no exército. E Viviane fez uma pausa longa, dolorosa, que as lágrimas abundantes corriam pela face dela, descarnada, porque ela já estava bem acabada por causa das drogas, né? Aí ela continua, às vésperas da despedida, quando você mesmo organizou uma festa em homenagem ao infame, depois que todos se retiraram, ele embriagou-nos, usando também sonífero que aplicou em você, fazendo-o tombar desfalecido no nosso leito. O miserável abusou da minha honra, roubou-nos os melhores bens, dinheiro, joias e outros valores, e depois o matou impiedosamente, a punhaladas, evadindo-se, sem que os nossos empregados pudessem ver o que se passara em nosso chateau. Quando despertei, não me recordava do acontecido, exceto da agressão física de que também eu fora vítima. O escândalo foi terrível, longos os inquéritos policiais, com tentativa de envolvimento da minha pessoa. Houve busca pelo evadido, que partiu para o fronteiriço lá com a Alemanha, onde o miserável pereceu nos primeiros combates, sem haver usufruído o resultado da rapina. Eu somente vim a saber disso muito tempo depois, quando envelhecida em Paris, onde passei a viver com alguns recursos resultantes da venda da propriedade. Os tormentos sem fim tomaram-me a vida e entreguei-me ao uso do absinto, que é uma bebida, né, muito forte, bebida alcoólica, naquela época em moda, né, consumindo-me com o tempo, até que a morte arrebatou-me o corpo, mas não me concedeu a paz. Daí a gente vê que o vício dela começou nessa existência, né? E ela já estava já consumida, inclusive, pelo esse vício, então já estava no perispírito dela. Aí ela conta, renasci desventurada, amparada por Gisele, aquela que é a cunhada, né? Que ela fala que fora sua irmã e sempre foi minha amiga, e que morrera antes da tragédia que nos acometeu. E que aqui se encontra socorrendo-me. É aí que ele vai ver que a Gisele está ali.
Ela fala que está amparada, mas ela estava com essa noção também que já sabia que ela renasceu amparada pela Gisele. Aí ela fala, que mais dizer-lhe se não suplicar piedade para nós ambos? Então, aturdido, um pouco aturdido, Michel, que ignorava toda essa história aí nos fatos narrados, ainda não se recuperava da surpresa quando a visitante Gisele falou-lhe com imensa ternura. Michel, venho em nome de nossa mãezinha buscar-te para que voltes a nascer nas nossas terras, agora sob nova governança, e refaças a tua estrada de purificação. Hoje, Antônio é o seu proprietário atormentado e infeliz, por intermédio de quem deverás retornar ao corpo físico. Então, ela está chamando ele para ser filho do Antônio. Ou seja, o Antônio roubou tudo, pegou, no caso aqui já noutra existência, né? Ele está lá nas terras deles e ele é o dono daquilo e o Michel agora vem como filho e vai voltar para ele tudo aquilo que era dele mesmo, que, na verdade, ele ficou ali. Foi um dos que mais sofreu na história, né? Ainda estava com esse ódio esses anos todos. Época da Primeira Guerra, né? A jovem irradiava mirífica luminosidade, e o seu verbo era suave e penetrante, que tocou profundamente a sensibilidade do comunicante, do Michel. Aí ele fala para ela, socorre-me, anjo de nossas vidas, tu que sempre foste emissário de Jesus na terra. Perdoa-me e diminui a ardência da loucura que me consome há quase uma eternidade. E a irmã fala para ele, confie em Deus, irmão querido, e tem coragem para o recomeço. Aí aproximou-se e o envolveu em ternura imensa, enquanto o Bezerra, agora usando aquele passe que adormece, então adormecia o Michel com a voz calmante e amorosa, conduzindo-o para outro recinto de nossa esfera. Logo depois... Michel, está errado. Logo depois, o ambiente retornou à harmonia habitual com o afastamento de Michel, com sua irmã, no caso, ele vai levado para Gisele, e da Viviane também, que Hermano transferiu para uma sala contígua, a fim de reconduzi-lo ao corpo depois, né? E ela estava dormindo, que ele fala que no antro que ela se encontrava, experimentava um sonho revigorante que lhe faria bem e a ajudaria a sair do gueto de miséria, inspirada por Gisele, que continuaria ajudando-a, porque aí já vem, né? Já saiu aquela trama toda, vai parar a ser influenciada pelo Michel, então ela agora tem tudo para melhorar. E aí o Bezerra termina dizendo, quer dizer, o Bezerra falando para... Eu não sei se é o Bezerra aqui ou é o Miranda, porque é uma frase conclusiva falando do amor. O limite do amor é o infinito, sem dúvida, sendo o solucionador para todas as questões afligentes de que se tem notícia. Então, acho que é a Miranda que está falando, porque acabou a história aqui, o Bezerra levou o espírito, então a Miranda que chegou com essa última frase. Agora, a Miranda continua dizendo que outras comunicações penosas tiveram lugar ali, e após o santificante labor da caridade, com os médios e o dialogador em perfeita lucidez, eles trabalharam lúcido o tempo todo, escutamos vozes espirituais que cantavam no ambiente. Então, estava terminando. Eles assistiram mais alguns, e agora tinha aquele canto, né? Deve ser algum coral que ele conta. E agora, o ambiente estava transformado em um anfiteatro de aspecto grego. Aí ele se deu conta que aquela torre de vigia, lembra, que era para poder proteger, já havia sido desfeita, e que os diversos membros da instituição haviam sido convocados para aquela etapa final, para a despedida, né? Suave perfume impregnava o ambiente. A sala tomava um aspecto grandioso, que recordava o recinto onde tivéramos a reunião em nosso plano, antes da jornada à Terra. Ficou um ambiente, né, maravilhoso aí nesse momento, bem divino. Aí que o Miranda vai falar, que se confessa profundamente surpreso com o poder dos mensageiros do Senhor, manipulando as energias e moldando tudo quanto se lhes torna necessário para condensar em nosso plano. Você vê que eles trabalham aquilo ali, já virou já um anfiteatro grego, né? Já foi desfeita a torre, então já entrou num outro assim, um outro visual para ele ali, e ele fala que ele está sempre surpreso com isso, com essa manipulação, né? Foi nesse ambiente que um belíssimo jato de luz caiu sobre a plataforma de destaque, e vimos tomar corpo o Santo de Assis, assessorado por 2 dos seus companheiros das primeiras horas. Saindo do foco luminoso, ele sorriu para a plateia, comovida, e com voz indescritível,
que mais parecia um canto de amor, exorou. Então, agora vai fazer uma oração, vai terminando o trabalho. Divino pastor das almas terrestres, vinde por misericórdia e compaixão ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. Transformai a vossa cruz de amor em ponte que nos alce do tremedal ao Planalto Salvador, facultando-nos a libertação. Distendei a vossa coroa de espinhos, transformados em elos fortes da corrente de segurança, para que unam a nossa a vossa sublime existência. Alargai vosso olhar sobre a terra em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem. Neles inspirando o anelo pela paz e pela ventura, que logo mais tomarão conta do planeta. Amparei os convidados de outra dimensão, que ora se corporificam para o trabalho da experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam inscrever nas paisagens, ainda sombrias do orbe, as indefiníveis claridades da esperança e da fraternidade plena. Santo que sois, conferi-nos a vossa bênção de carinho, a fim de que o nosso roteiro de urzes transforme-se em senda de sublimação. E perdoai-nos a pequenez e a pobreza em que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser a serviço do vosso nome. Despedi-nos, Senhor, de maneira que vençamos a morte, a dor e o medo de servirmos para todo e sempre. Assim seja. Nesse momento, a música sublime permanecia no ar e o perfume que dominava o ambiente ficariam impregnados para sempre em nossos espíritos. A visão daquele instante ímpar permaneceria em nossa tela mental para sempre. Em silêncio coroado de lágrimas, despedimos-nos do benfeitor Hermano, que agradeceu ao nosso mentor e a todos nós pelo labor ali desenvolvido naquele período. Abraçamos os companheiros que participaram em ambos os planos da vida. Enquanto o silêncio em nós entoava gratidão, nossa pequena caravana retornou ao formoso reduto em que residimos, sob as bênçãos do amanhecer da nova era. Antes de nos separarmos de nossa comunidade, olhamos o planeta amado, aureolado da claridade dos astros, e não posso negar que somente as lágrimas puderam falar as palavras impossíveis de serem enunciadas. Uma vaga de saudade, de ternura e de gratidão invadiu-nos a todos, enquanto firmávamos os votos de amar e servir sem descanso sobre as bênçãos de Jesus. E final. Muito bonito, né, gente? Agora vocês vão comentar, porque eu já falei demais hoje. Sultânio, muito lindo, né? Muito linda essa passagem, meu Deus. Deu vontade de chorar aqui, por isso que eu quase que não comecei a falar. Porque a gente vê realmente que é só o amor mesmo que resolve essas questões, né? Esses embates, essas dívidas do passado. E esse trabalho dos espíritos é de uma caridade tão grande que a gente não tem nem noção, né, do que se opera no mundo espiritual. E a gente aqui, nas nossas lutas diárias, às vezes perdidos nessa vida material que nos consome, né, não percebemos quanta coisa a gente está passando acima da nossa cabeça, milhares de questões que a gente deixou para trás ou que a gente está tentando resolver inconscientemente, né? E como é bom ter ao nosso lado Jesus, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos espíritos, para nos orientar, nos dar o caminho certo para que a gente consiga continuar, porque não é fácil, né? Então, gente, é maravilhoso. Eu fiquei muito, muito emocionada com esse encerramento. O Miranda, como você já disse, ele é um poeta, né? Nossa, como ele consegue descrever perfeitamente essas cenas, né?
Às vezes a gente parece que está dentro, né? Quando ele vai descrevendo tudo que está acontecendo, parece que a gente está ali dentro assistindo, né? Esse exemplo dessa história dessa irmã envolvida na Cracolândia, né? Quantas pessoas na mesma situação, a gente não sabe que histórias estão envolvidas, porque elas são aprisionadas, né? Essa droga tão potente, tão devastadora, que ela aprisiona uma pessoa de forma que a vida dela simplesmente para, né? Então, a gente tem que ter muita misericórdia, nós não, né? A gente tem que pedir muita misericórdia e a gente tem que ter muito amor por esses irmãos, né? Porque eles precisam da nossa ajuda, né? E, assim como nós precisamos deles, né? E a gente precisa distribuir mais esse amor. Eu me lembrei do Padre Júlio, né, do trabalho que ele faz maravilhoso, né, essa doação, essa entrega dele lá com os irmãos, com esses irmãos sofridos, né? E é isso aí, a gente tem que seguir esses exemplos, né? É isso aí. Eles começam a falar, escrever aqui para a gente, reconhecer. Lembra a época dos autores do romantismo, que quando começam a escrever, a gente consegue até escutar as sedas das roupas, né? E eles falam de uma maneira que eles parece que a gente olha e vê como numa tela de cinema o que está se passando, o que está acontecendo. E dessa forma a gente fala assim, meu Deus, mas isso realmente acontece. Você vê na rua de vez em quando um cracudo correndo atrás do outro, uma pessoa de vez em quando nem sobre o efeito da droga do crack, mas sobre outros efeitos de bebida, de outro tipo de... O que você vê falando sozinho, então até de repente uma pessoa, você passa falando, a pessoa está falando sozinha na rua, está brigando com alguém, está discutindo, você fala, gente, que loucura, está bêbado, está isso? Mas é completamente alucinada pelo que está escutando, pelo que está vendo. E isso também acontece muito quando você vai em um centro e que tem crianças que entram e ficam desesperadas, colocando as mãozinhas no ouvido, porque escutam, né? Ficam escutando com muito mais sensibilidade o que está se passando. Lá, quando você vê as pessoas passando para fazer cirurgias espíritas lá no Tupiara, tem muita criança especial, que ficam tão desesperadas, você vê que elas ficam assim, ó, botam a mãozinha no ouvido e ficam, sabe? Aí a pessoa fala, mas por que está assim? Porque está escutando coisa que não quer escutar, sabe? E por outro lado, ao mesmo tempo, tem outras que quando você começa a dar passe, elas vão e dão passe em você também, sabe? Elas te retribuem aquilo. É muito interessante isso. E essa descrição do Miranda nos faz perceber isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Como isso é interessante, né? A gente tem que lembrar que nós nunca, que a gente sempre fala, nunca estamos sozinhos. Nós estamos em qualquer lugar que a gente estiver. Eu aqui agora, por exemplo, estou sozinho no quarto, eu acho que estou, mas eu tenho certeza que tem mais gente comigo, porque ser alguém que está me ajudando a poder conduzir as coisas, né, de um jeito mais fácil de falar e me inspirando a falar uma coisa ou outra. Então, em todos os lugares, a gente via o Miranda andando naqueles hospitais na época da pandemia, quantidade de coisa que ele falava, a quantidade de movimentação de desencarnados muito maior que os encarnados. Era a pessoa da família ajudando, era médicos desencarnados, enfermeiros, sempre uma equipe grande ajudando. Agora, lá, por exemplo, na Cracolândia, essa que a Carla falou ali, que a gente não imagina que existe nessa história. Sempre vai ter alguém, com certeza, junto daquele, como ele fala, esse aqui, o Michel, estava também absorvendo o tóxico, aquela que ele fala que ele fica absorvendo, né? Porque aí ele já estava numa uma imantação de ódio,
né? Ela já tinha isso no perispírito do vício do absinto, porque tudo vai contando, né? Vamos ver que a história tem vários pedacinhos. Assim, pelo que a gente vai aprendendo, a gente sabe, ela já tinha esse vício, ela traz isso do perispírito, chega nessa existência já triste, com culpa na cabeça, que aquelas pessoas, tem muita gente nos outros livros, então, que eu estou, né, relendo a coleção, que eles vêm falando, explicando a parte psicológica, psiquiátrica. Olha, o Bezerra praticamente coloca que todos os problemas que têm a ver com a parte psicológica e psiquiátrica, aí você vê esquizofrenia, disritmia, problema hoje em dia, muito do autismo, todos estão ligados a culpa do espírito. Não, assim, não é uma coisa, praticamente o genético ele foi deformado por causa do problema do espírito. Ele está vindo com culpa, está vindo com querendo fugir, porque ele já sabe que, né, ele já está com alguém na cola dele, aí ele vem com essa fuga e aí ele continua se mantendo fora, porque não quer ter a consciência, para ele poder passar por essa expiação e dar uma limpadinha no perispírito, dar uma depurada. Então, todos eles estão ligados a espíritos que, se não são, como o caso dele, com raiva, né, com ódio de uma existência antiga, está ali absorvendo. Então, o lance das pessoas beberem, que a gente fala sempre, vou tomar só um chopinho, um negocinho e tal. E aí, a partir do momento que aquilo já está saindo, porque começa a sair, né, pelos seus poros, você já está atraindo. Vai levar para casa, não vai? Aí vai depender da sua conduta moral. Agora, que a pessoa está atraindo gente que tem aquela sintonia, e aquela sintonia, se você der bobeira, qualquer bobeirinha já fica numa sintonia que você sai, porque você perde começa a perder a consciência. A gente não pode deixar perder a consciência. Nunca. A gente tem que estar sempre com a nossa consciência, com foco, porque no momento que você perde a consciência, já tem outra pessoa que vai pegar e vai achar para você. Aí ela acha a sua consciência, e aí você fica com esse domínio de mente. O problema dessa qualquer droga. Né? A mercê da pessoa, né? Qualquer droga. Então, as pessoas assim, querem sair, porque a pessoa vai, né? Eu vou relaxar. Relaxa, a consciência relaxa também. E aí vem a turma para poder ficar no seu ouvido, e aí começa, aí pode ser um diazinho só, pode ser mais. Então, todos esses estão com companhia, eles sofrem essa parte, como a Denise falou, fica escutando a pessoa falar e tudo, porque eles estão escutando, eles também estão ali com um monte de gente junto, né? E aí podem ser dominados pela obsessão até morrer, no caso, se a gente vê que no outro capítulo morreu o menino, né? Só que ele nem explicou por que ele foi atendido pela avó, né? Acho que era a avó, não, pela mãe dele, porque ele teve ali um mérito qualquer, até comentei isso com vocês, ele teve algum mérito, porque se ele está lá na Cracolândia, se largando e consegue ser acolhido logo quando está morrendo, é difícil, a pessoa geralmente já tem um histórico ali de perispírito, que já não está muito bom, e aí vai para... É levado, como a gente viu nos outros livros, é levado o pessoal que está querendo pegar, sugar a energia, mas ele teve o mérito, que o Bezerra falou, ela pegou ele logo e não deixou nenhum espírito pegar o fluido vital dele. Então, isso tudo, a gente parar para pensar, tem tanta coisa envolvida, tanto, e a gente fica como uma carnaval, a gente fica às vezes preocupado com as nossas coisas. Tudo bem, a gente tem que... Nós estamos aqui encarnados, temos que resolver as coisas na situação encarnada. Mas, gente, o outro lado está tão mais complicado, em função das energias que estão sendo emitidas, né? Na situação atual, por exemplo, do nosso país. Então, tanta energia assim, desequilibrada que está emitindo. Então, tem que tomar cuidado, porque qualquer dessas energias... Por outro lado, Su, vem para cá. Esses espíritos também influenciam, você imagina, né? Vamos pegar o seu exemplo, tá? Você, quando está preparando a aula para a gente, como você é influenciada, como você lembra de um livro que você leu, daquele detalhe, você vai lá buscar, como você vai... Né? Tudo também são dicas que a espiritualidade te dá, né? Exato. E por quê? Porque a sua vibração é essa. Se fosse mais baixa, seriam outras. Se fosse mais altas, né? Seriam outras. Né? Graças a Deus que a gente tem inspirações. Agora é orar e vigiar, né? Aliás, é vigiar e orar, né? Vigiar e orar, porque a gente tem que prestar atenção porque não está sendo intuído, que dizem que o primeiro pensamento é seu e o resto, né? Se você tem um primeiro pensamento que não é um bom pensamento, né? Não é puro, não é edificante, tire ele da sua cabeça. Então, não são pensamentos meus. Faça uma oração. Né? Ou até quando você tem preocupações, coisas que estão acontecendo na sua vida. Aí você está com alguma chateação. Aquilo ali, se você ficar deixando, aquilo vem toda hora. De 5 minutos,
Eu lembro da coisa que aconteceu, que me chateou alguma Aconteceu. coisa. Aí, o que você tem que fazer? Aí eu costumo fazer assim, opa, me chamo, me chamo. Vamos trocar de assunto? Porque eu sei que eu tô aquilo ali, quantas vezes aquilo não é meu? Que é justamente o outro lado que está querendo que eu saia da minha sintonia e me desequilibre. Porque se eu me desequilibrar, aí fica fácil. Então, ao longo do dia, que várias vezes eu vou pensando nas coisas que aborrecem, coisa e tal, e aí aparece aquilo na cabeça, eu tenho que trocar. Eu faço os exercícios também para eu poder ver o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, mas só que isso acontece, é natural. Então, vem assim, pum, passa pela minha cabeça, aí eu paro, falo assim, aí começo a pensar, leio outra coisa, e eu saio daquela sintonia, porque se eu permitir me preocupar, às vezes não é nada ruim, negativo, é uma preocupação, que não adianta, que a gente aprendeu, não adianta você ficar se preocupando, que você não resolve nada. Né? Então, assim, tem que prestar atenção nas coisas que eu gostava do tal da história do pensamento fixo, aquela ideia fixa, que eles falam monoideia. A obsessão vem na maioria da pessoa que está com a monoideia. A monoideia da tristeza, a monoideia que a minha vida está assim, está assado. Qualquer pensamentozinho que você fica pensando o dia inteiro, aquilo ali vai criando um vínculo que você vai atraindo aqueles espíritos que estão na mesma vibração. E aí ficam perto de você e te desequilibra emocionalmente, espiritualmente, seja o que for. Então, a gente tem que vigiar muita coisa. Vigiar tudo, o tempo todo, e orar, Tudo. porque se a gente ficar... E olha, a gente está sendo avisado, gente. Eu estou, sim, eu estou literalmente aprendendo com o livro e percebendo na prática que nós estamos levando pancada o tempo todo. Vamos levar pancada o tempo todo. Su, não Não tem tem um jeito. só dia que eu não faço oração. Eu faço oração todos os dias. Geralmente eu faço de manhã e faço à noite. Todos os dias eu faço oração. E aí, no final de setembro, início de outubro, eu comecei a cair de uma tal forma que eu achei que, assim, meu Deus, até pedi para você orar para mim, lembra? Que eu estava, será que eu estou entrando em depressão? Mas eu não tenho nada para, sabe? Não me aborreci, não aborreci com o filho, não aborreci com o marido, que são as pessoas mais ligadas, que o próximo é o mais próximo, né? Não me aborreci com meus falecidos, mas alguma coisa estava me angustiando. E aí eu comecei a pedir ao meu mentor espiritual e a minha espiritualidade, meu anjo da guarda, que não só me levasse para estudar, mas também que me tirasse daquele torpor de achar que eu estava, pós-pandemia, estava com muita dor, porque fisicamente eu estava com muita dor. Mas aí eu fui no médico, ela falou assim, olha, toma um antidepressivo para dor, não é por causa da depressão. Para dor, porque hoje eles estão dando antidepressivo para dor. E aí eu falei assim, não. Quando eu olhei os efeitos colaterais, eu não tive coragem de tomar o antidepressivo, né? E comecei a tomar um antidepressivo mais natural. Mas toda hora que eu colocava um remédio na boca ou qualquer coisa, eu pedia que Deus, em nome de Jesus, né, dos meus mentores, me ajudassem a me libertar daqueles pensamentos de dor, dolorido, de coisa. E comecei a me movimentar muito mais do que eu me movimentava, né? De fazer a musculação, voltei para a hidroginástica, e aí as coisas foram acabando, e agora já estão muito pequenininho, mas eu sinto que ainda tenho alguns resquícios de algumas coisas. Mas é que se você se entrega, se você se permite ficar pensando, ai, coitado de mim, eu estou com dor, eu realmente... E você tem realmente, porque aí você começa a sintomatizar tudo isso e começa a sentir, entendeu? Eu fico assim, de vez em quando, falo assim, pô, é chato quando eu chego aqui, mas eu só tenho os meus exemplos, eu não posso falar os exemplos dos outros, mas os meus exemplos são muito sofridos, os exemplos das pessoas que estão em volta de mim, que são porque eu tenho 6 irmãos, 11 sobrinhos, né? 11 sobrinhos netos, então tudo que acontece é muito perto, está muito ligado. Então, são os exemplos que eu tenho para dar. E olha, como me ajudam quando vocês falam de uma coisa, quando uma amiga fala que está sofrendo com o filho, que tá passando com uma filha, sabe? Como ajudam? Porque a gente se vê ali também, não é verdade? E aí a gente ora e reza e pede, e a gente é o que você falou, a gente não tem, que o Miranda, o Bezerra fala, a gente não tem noção como a espiritualidade ajuda a gente, informa a gente, e de vez em quando a gente nem percebe isso, né? Está mostrando a gente para um caminho, a gente está indo para o outro, está levando. Como é importante a gente pedir
e fazer o autoconhecimento. É muito importante isso. E Porque, pelo reagir. menos... Você fez o certo, tem que reagir. Você identificou Tem que que você estava, reagir. e a gente tem que reagir. Então, no momento que você estiver vendo que você não está no seu, no seu normal, de alguma coisa de. Eu estava mantendo o ritmo assim, de repente as coisas estão diferentes. Já Despecaram, né? Despecam, então começa a ficar diferente. Comigo já Uhum. aconteceu, deu para lá e falei assim, não, alguma coisa estranha. E fui procurar ajuda e tinha um irmão junto de mim, com tristeza. Então, só ficou perto de mim, só de ficar perto de mim, eu já estava ficando na sintonia. Eu que, de repente, não sei, mas eu estava bem, eu estava bem, de repente comecei a ficar sem razão alguma, toda hora, com vontade de chorar, foi, nossa, uma coisa estranha. Eu já várias vezes identifico agora quando está acontecendo isso. Fui procurar ajuda e aí conversaram com ele. E aí parou. No mesmo dia que conversaram com ele, foi lá encaminhado, eu já voltei para casa outra pessoa. A pessoa já fica aquele negócio que está meio peso em você. Exatamente, porque às vezes ele encosta na gente, e a gente que tem mediunidade um pouquinho, né? Já dá para perceber. Mas a reação é essa: você vê se está alguma coisa diferente, você já procura ajuda, tem que procurar ajuda. Faz as suas orações o dia inteiro, faz o que também faço ao longo do dia várias vezes, mas não só isso, eu costumo também, como você falou, converso com outras pessoas que entendem e procuro ajuda em locais que eu sei que podem me ajudar. Então, assim, a gente tem que prestar sempre atenção também na gente, não só no seu pensamento, você, nas suas reações, que às vezes você está sentindo um corpo dolorido, como você falou, né? E aquilo ali está vindo na parte externa, não é orgânico. As pessoas podem não acreditar, mas eu chorava e pedia a Acredito. Deus força para sair da cama. Não, Porque mas verdade. é complicado, era muito complicado, como tudo doía. É assim Entendeu? mesmo. E aí você vai no médico, você não tem nada. Aí fala para você que você não tem nada. Entendeu? É. Mas É tem alguma complicado. coisa sempre. Quem mais comenta? Bia aí, gostou? Vamos falar que hoje é o último capítulo. Cada um vai falar um pouquinho se gostou, não. E vai acabar já é 8h20 ainda, só para falar que achou e pronto. Conta aí. Então, achei interessante, né? Como o tempo presente permanece no espírito, né? Na erraticidade, principalmente nesses muitos sofredores, né? Que foi aquela encarnação dele lá na França e o ódio foi, né? Que assim o espírito não entende, né? Que os outros espíritos evoluem, que a vida passa, né? Que as coisas seguem, né? Mas ele está tão ali envolvido no sofrimento que, né, ele não percebia. E achei interessante que, né, o magnetismo dela, né, atraía ele, né, nessa encarnação, né, que ela estava na Cracolândia, né? Então, não era nenhuma coisa consciente dos dois, né? Ele achou ela pelo magnetismo dela, né, pela sintonia dela. E você vê, desde que ela nasceu, ela já tinha aquela culpa, aquela tristeza, ela foi ao longo da vida, né, dela nisso, né? E ela nem sabia o porquê, nem de onde vinha, né? Eles tinham um Então, foi vínculo, dessa né? encarnação. Era um vínculo, e não só com a magnetismo, mas eles tinham um vínculo de vibração. Então, ele identificou por causa da consciência culpada dela. Por quê? Porque ela pensava nele, né? A consciência culpada de falar, sem saber. O espírito estava pensando naquela né? encarnação. E ela, como veio agora a Viviane, e da culpa dela, da outra, que no caso não fala o nome da outra, pensando no Michel, aí na mesma hora eles se ligam nisso. Então, é o pensamento né, que a gente sempre fala. E Aí você vê ele nessas achou ela pessoas assim. melancólicas, né, com tendência à depressão, né, com alguma culpa interna que não sabe o que é, geralmente são essas questões da vida passada, né? Interessante de observar, né? Eu gostaria de fazer aqui um comentário, né, Su, que eu me lembrei assim de agora, não sei se vocês assistiram a palestra do Lars Teresa, que tem todo no dia de finados, né? Não sei o que lá sem lágrimas, né? E é interessante, eu lembrei do Kaidar Schutzel, que foi o tema deles. E ele era um dos mentores que trabalhava muito com o Dr. Bezerra e Eurípides Barçanufo. Aí eu lembrei muito do nosso estudo, caramba, né? Deve ser mais um dos benfeitores que deve ajudar no trabalho, né? E eles viveram na Terra no mesmo período, mais ou menos. E ele era farmacêutico e também já ligado à doutrina, né? Ele também trabalhava mediunicamente, né? Já era um espírito bem evoluído já, junto com o Dr. Bezerra e com o Eurípides Barçanufo, ainda encarnados, né? Eles trabalhavam juntos. Aí eu me lembrei disso, assim, para vocês darem uma olhadinha lá que tem a biografia dele, né?
É bem legal. Porque, Vou assim, olhar, pô, que acho tem que um ele deve link. estar aí nessa galera ajudando, né, Tem também. o link, né, lá do grupo, eu vou dar uma olhada. Daquele esse dia eu assisti outra palestra, mas eu vi o anúncio, sim. E eu gosto muito. Eu tenho o livro do Caio Bachuto aqui. E ele Uhum. realmente é daquela época, contemporâneo do Bezerra e do Eurípides, né? Eu assistindo a palestra, eu lembrei, assim, e acho que ele deve estar, né, na falange ajudando também, né, esse espírito. E é isso, gostei muito desse livro, né, como a gente tem contato, né, com essas coisas do plano espiritual, é impressionante da gente estudar, né, e trazer para a nossa vida, né, aplicar na nossa vida, né. Como conforta a nossa vida, gente. Vocês não têm noção, não. Vocês têm noção, sim, da gente ver aqui, mas quando cai uma pedrada, um morro na sua cabeça, é isso que sustenta, porque você fala, gente, olha só, tem tanta coisa que acontece mais importante do que isso aqui, essa besteirinha aqui, esse aborrecimento ali, e contudo você olha assim, temos aqui uma eternidade, tudo passa, então eu vou esperar passar, porque não adianta ficar desequilibrando, e nervosa, irritada. Toda Estamos hora no você tem que lembrar trabalho, disso. né? Quando você vê uma situação no presente, você tem que se colocar ali, naquele momento, que você se lembrar que você é um espírito, que você toma é imortal, que isso aqui vai passar já já, e tudo passa, tanto a alegria quanto a tristeza, e aí as coisas tomam outra, assim, você se visualiza. Você começa a pensar, ai meu, como é que eu vou viver assim, assim, assim? Ah, sabe coisa, eu vou viver, daqui a pouco passa, daqui a pouco eu já fui, estou do outro lado, e pronto, é uma coisa assim que te conforta. Aí você sabe que tem a tal da vida futura, que a gente sabe, né? A vida Você tem que futura nos lembrar que é vem. um espírito imortal e que aquele problema vai passar, né? E Nossa a gente vida pensa, vê essas histórias aí, presente. gente, eu não vou, daqui a pouco eu estou noutra encarnação, não vou nem lembrar que Aí quando aconteceu isso, você, né? aí Né? quando você fala para alguém assim, mas eu tiro pelo meu filho que eu falo, filho, olha essa espiritualidade, vem você com essa espiritualidade, não aguento mais essa tua espiritualidade. Eu falo assim, meu filho, graças a Deus eu tenho espiritualidade para me confortar, né? Para me consolar, né? Para abrir meus caminhos e para abrir meus olhos. Outra coisa que eu lembro também, né, como a gente está engajado no trabalho, né, esses irmãos não querem que a gente permaneça, então a gente tem que redobrar a força, né? Por isso que Até eu o falei, Divaldo é vamos assediado lembrar que nós pelos vamos ser espíritos, atacados, então porque vai acontecer o tempo todo. Então, assim, toda hora que você vê que está vindo uma coisa para você, lembra que eles estão atacando. Se você permitir, que a hora que você cai, fica chateada, arrasada, aí eles conseguem, eles estão rindo pelo outro lado, aí pegamos ela. Então, assim, toda hora você fala só, vamos fazer um acordo, tá? Conversa. Eu peço que Jesus ilumine vocês, que Maria ampare, leve vocês para o local de auxílio. Conversa, fala que assim, eu estou aqui, eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Então me perdoa se eu fiz alguma coisa de mal, mas eu não posso fazer, eu estou seguindo o que Jesus falou, eu estou seguindo esse caminho, se quiser vir junto comigo, vai ser, vamos crescer juntos, mas, por favor, tá? E faz isso, porque nós vamos ser atacados o tempo todo, eles não querem que a gente faça nada. E a gente continuar fazendo, né, o nosso pouquinho por dia, porque a gente não vai querer fazer nenhuma obra. Qualquer coisa para mim que eu fizer já está bom, estiver ajudando qualquer coisa. Você tem que lembrar disso e colocar isso como objetivo. E lembrar que é isso que nós temos que seguir. Nós estamos seguindo. Qualquer coisa que venha contra, lembra que nós vamos ser atacados, porque a gente está sendo avisado todo o livro, vem o próximo que é a mesma coisa, e vem toda a coleção do Miranda desde 1970. Olha só, nós estamos 52 anos depois, né? Então, 1970, que ele começa a falar e mostrar tudo isso. Mas, sim, naquela época ele não ficava falando muito desse ataque aos espíritos. Depois começa a aparecer, né? Que aí começa a direcionar. Mas, de qualquer maneira, tá claro que é para não crescer, para não progredir. E todo mundo que fizer alguma coisa para ajudar ter que vai ter que mostrar, como a gente fala, vai ter que ter o testemunho. A gente não vai para a arena com o leão e nem vai ser queimada, mas nós vamos ter uma coisa que o próprio Bezerra, o próprio Divaldo ali, no caso que fala com o Bezerra e com o Miranda, acho que é e a ainda nossa vem coisa, no ainda vem coisa trabalho, brava. né? Para ver se a gente está ali no trabalho mesmo, né? E A para a gente nossa também tentação. mostrar, dar o exemplo. Então, nós estamos aqui aprendendo, nós temos que dar o exemplo de mostrar que a gente tem isso na consciência. Nós temos convicção que isso tudo é assim que funciona. Então, no momento que vem, por isso que a gente tem que lembrar, no momento que venha qualquer coisa para a sua vida, lembra de tudo isso que a gente estuda aqui.
Aí você para pensar, gente, assim, está tendo ataque de lá. Eu estou aqui, uma Reles encarnada, tentando manter uma sanidade mental, o meu equilíbrio. Então, o que eu tenho que fazer? Continuar mantendo. Se eu deixar, ai, não estou aguentando, ai, meu Deus, como é que está a situação agora? O que vai acontecer? Gente, vai acontecer, se você ficar na sintonia ruim, vai acontecer muita coisa ruim, inclusive para você. Então, vamos manter a vibração, né? Vamos fazer a nossa parte e seguir, não sair do rumo, não sair do caminho, porque se a gente sair, a gente já eles estão conseguindo tirar a gente e aí a gente vai para onde eles querem, né? Nós temos que lembrar sempre disso. E é isso. Quem vai falar mais? Falta Eliane, Pedro, Kátia vai falar hoje. Gostou ou não gostou, Kátia? Fala aí. Kátia vai falar? Deixa eu falar rapidinho. Não tem muito o que acrescentar, não. Agradecer a isso. Acho que essas terças, esses estudos que a gente está fazendo... Está me ouvindo? Tá. Sim. Dão muita força para a gente, né? Dão muita força para a gente poder ser o exemplo, para a gente poder pensar sempre no bem, ter boas palavras, ter boas sintonias em qualquer lugar que a gente esteja, dentro da doutrina, o que a gente vai aprendendo. E Su, o seu esforço, os seus estudos estão ajudando muitíssimo a gente. Eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer ao grupo. É uma delícia estar junto, né? Eu sempre digo para a Su, você está cada vez melhor. Eu falo de coração, não é para bajular, a gente, além de tudo, é amiga, mas é fantástico o que ela nos acrescenta. A gente lê o livro, mas ela tem sempre muita coisa importante para acrescentar. Então, isso nos ajuda, né? Nos ajuda a enfrentar todos os problemas que a gente tem visto desde há muito tempo. É só isso, não tem o que acrescentar. Esse capítulo foi mais um deles, iguais aos outros, né? Em termos de ajuda do mundo espiritual para nós. A gente entende isso, a gente se conforma, a gente se conforta com todas as nossas dificuldades. E é isso, cada dia a gente tenta ser melhor, a gente tenta fazer o bem, ter uma boa palavra, ter um sorriso, a gente sabe que isso importa muito, né? É só isso. E vamos continuar toda terça, dia 15 é aniversário da Sul, né? Feriado aniversário. Porque é meu aniversário. Por isso que é feriado, porque é meu aniversário. Mas voltaremos dia 22, quente, aí no próximo livro, vai ser muito bom. Pedro agora que vai falar ou é a Aliceia? Pedro. Não, só que esse livro inteiro vem mostrando para a gente o quanto não vale a pena manter o ódio, sabe? Que a vingança acaba sendo literalmente atrelada ao ódio. Eles são os dois lados da mesma corrente. Você pensa numa corrente dentada. A vingança e o ódio estão os dois, o lado de cima e o lado de baixo, que só vai piorando. E quanto mais você passa isso para frente, pior volta para você. É como se, sei lá, você sempre jogasse algo que sempre vai voltar para você. E que isso vale para tudo, de um modo geral, que se você lançar amor para uma pessoa, ela acaba te devolvendo amor. Às vezes da maneira dela, um pouco rude às vezes, mas que com o tempo aquilo acaba sendo um amor verdadeiro, sabe? Exatamente. E esse livro, cada capítulo fala mais e mais sobre isso, mostra mais e mais que só com amor, não importa o quão ruim, o quão cruel a pessoa se considere, só com amor há redenção, só com amor há caminho, e que se a gente fizer, tem uma vida depois. Então a gente vai ter que ser responsabilizado, então não vale a pena. Exatamente. E está resumindo aí a história do livro todo. Quem falou será cobrado de quem já sabe, né? De quem conhecimento será cobrado mais. Quanto mais gente tiver conhecimento aí, vai ser cobrado. O Pedro fala, mas nesse capítulo aqui, ele termina esse livro, mas ele vai chegar novamente e fala: o limite do amor é o infinito, sem dúvida, sendo solucionador. O Jorge, eu não sei se você lembra do Jorge Melgaço, eu fiz o primeiro ano de estudo mediúnico com ele. E ele tem uma frase que eu uso para todos os dias da minha vida, que ele falava durante a aula que a gente estava.
ele falava que o amor cobre uma multidão de pecados. E eu nunca vou esquecer dessa frase que o Jorge Melgaço falava para a gente. E copiou do eu Pedro. acho que ele... O Pedro, apóstolo, que fala isso. E aí o amor cobre a multidão de Então, pecados. ele utilizava, o Jorge, ele sempre falou isso para a gente. Ele falava que a gente tinha que guardar isso. E só o amor conseguiria nos ajudar a vencer todas as dificuldades, porque o amor cobria uma multidão de pecados. Aí me leva ao pensamento de uma coisa que é os ensinamentos de Jesus. Jesus é o próprio amor, certo? Que até, eu acho que foi a Carla que falou no início, o quanto é bonito o texto, né? Falando que o amor é que conseguiu chegar para ajudar, só através do amor que conseguiu dobrar, que é o amor daquela moça que era cunhada agora nessa última página, né? Era irmã dele. Primeira vez que veio uma irmã, sempre vem a mãe, né? Aí veio a irmã e falou: estou falando em nome da nossa mãezinha, era irmã do Michel. E é o amor, né? É o amor, sempre o amor. Que não há o pior que seja, mais criminoso, mais vil que seja, tem alguém que o ama. E ele tem alguém que ama ele. Aí a gente volta de novo para a frase: só o amor cobre uma multidão de pecados. É uma coisa assim muito forte, muito forte. Eu só tenho a agradecer a vocês e a você, Sultane, por ter me convidado para participar. Inclusive, nessa tem ajudado muito o Pedro, né, que eu consegui trazer o Pedro para assistir junto. E muito obrigado mesmo. Você está no caminho certo. Continue. Como eu já falei para você, nós sabemos que nós nos conhecemos de muitas outras vidas. E agora foi a oportunidade que Deus nos concedeu de nos reencontrarmos para estudar. Você está no caminho certo. Nós vamos continuar, não só agora encarnado, não, a gente vai continuar do outro lado. Vocês podem ficar certo, que eu vou catar todo mundo. Gente, agora vamos continuar trabalhando. Vamos embora estudar, vamos embora. Vamos embora estudar, trabalhar junto. Faz um grupo, vai trabalhar junto na crosta terrestre. Vamos fazer agora, vamos atrás de Miranda. Miranda, a gente estudava teus livros todos. Leva a gente para lá ajudar. Nos oriente. Leva nós. Eu conheço o livro do Manuel Filomeno de Miranda, na época que eu era médium do Caminheiro da Verdade, e lá a gente tinha um dia que a gente estudava os livros, e eu fui aconselhada a comprar esse livro, Loucura e Obsessão, foi lá no Caminheiro da Verdade. Detalhe, a televisão ainda era preto e branco e as pessoas botavam tela azul na frente para parecer colorido. E o Pedro é macio. Terrível. Não era, não. Eu tinha meus 21 anos, 21, 22 anos. Não precisa eu não namorava nem o pai dele. Corrigindo. A televisão não existia ainda. Tá vendo? Então, para você ter uma ideia. Não, mas então, o livro, desde 1970 que ele começou a publicar. Eu também só fui conhecer em 2010, mas já tem o pessoal que é espírita de berço, aí já conhece esses livros há muito tempo, trabalha, né? Eu conheci ele, não estou lhe falando, o irmão Ioá, que era o que cuidava da parte de estudos, assim, porque a gente tinha uma parte, e quem quisesse participar, eu era uma daquelas que saía do desenvolvimento mediúnico e ia para fazer parte dos estudos. E aí esse irmão chamado Ioá me aconselhou a comprar esse livro. Ele falou que nos preparava muito para lidar com a parte de obsessão e tudo, entendeu? Conhecimento em geral, né? Você vê que o conhecimento que o Miranda traz para a gente é de tudo. É da parte do encarnado, da parte do desencarnado, da parte dessa história do que todos eles fazem, nesse amor todo envolvendo. Nós temos uma experiência com ele muito grande. E ele, assim, como ele é mais, vamos dizer, mais de agora, porque o André Luiz é de 1940, então é mais antigo, né? Mas, de qualquer maneira, foi quem abriu, né, o horizonte do mundo espiritual para a gente. Depois, o Miranda vem detalhando coisas que o André Luiz não podia falar. E ele detalhando
tratamentos, porque o Miranda já era espírita e era doutrinador encarnado. Então, foi muito mais fácil para o Miranda escrever que o André Luiz, que era médico, que não era nada, e foi aprendendo plano espiritual, entendeu? E o Miranda já tinha experiência daqui, já trabalhava com plano espiritual, desdobrado, e aí ele chega lá e continua. Ele ficou 30 anos, gente. Ele não chegou no plano espiritual e começou a escrever. No começo do nosso estudo, eu falei para vocês, 30 anos no plano espiritual, aprendendo sobre obsessão, desobsessão, esses tratamentos todos. Aí, tanto que o primeiro livro dele estava escrito desde antes e ele só foi publicado em 1970, que é o primeiro livro que a gente vai aprender depois da série Obsessão. E aí ele vai conversar com a Joana de Ângeles, que os dois combinaram que aí ele ia começar a escrever pelo Divaldo. Então, assim, foram 30... Ele não chegou lá e foi lá começando. Tu pensa bem, 30 anos para a gente, 30 anos nosso, né? Porque eu desde lá, estudando, se aprimorando para começar a escrever para os encarnados. Mas, Sultânia, a natureza não dá saltos. A gente tem que lembrar disso, que é todo um processo lento. Não, nada para se construir é da noite para o dia. É um processo bem vagaroso para nós aqui, para a espiritualidade. Nós temos o seguinte também, eles não podem falar muito, até hoje ainda falam, né, que tem coisas que a gente, por exemplo, nós não temos capacidade cognitiva de entender o que é Deus ainda. Nem nós e muitos espíritos ainda que eles comentam. Nós não temos essa capacidade, mas então, tem coisas que a gente não consegue porque nós não estamos ainda evoluídos, nem mentalmente. Vamos alcançar. Não tem. Depois, se tiver um espírito puro, de repente, lá igual Jesus, você vai chegar lá. Mas nós temos essa... Então, é tudo mais limitado, né? Eles só vão contar para a gente as coisas que pode. E aí você vê também, quando aparecem essas mensagens que médium tal, recebeu não sei aonde. Como está muito mirabolante, cheio de histórias esquisitas, você já pode... Aquela história de você descartar 9, se tiver uma mentira no meio, porque a orientação dos espíritos superiores é não detalhar nada que leve a pessoa a ficar impressionada, aterrorizada e desesperada. Então, se você vai ler uma história que faz um terror lá do plano espiritual, como tem alguns livros que até fica polêmico e tudo, esses livros contam lá um monte de coisa, você já pode ser uma viagem do espírito igual a gente. Espíritos encarnados é a mesma coisa. E ele quer fazer uma coisa, inventa, faz lá uma história para poder assustar e as pessoas entram naquela sintonia. Então, nós temos que ver que aqui as coisas são detalhadas para a gente aprender, não tem nada para aterrorizar. Mas que para a gente ficar... para pensar, até assusta, mas assusta no sentido de que nós estamos estudando, a gente consegue entender. Agora, uma pessoa que não é espírita, que não é nada, lê uma história dessa e fala... Primeiro, vai achar que é ficção científica. Segundo, se começar a acreditar, vai ficar impressionado, porque não pode começar a ler por aí, né? Tem que ir devagarzinho. Então, é isso, gente. A gente vai continuar. Muito, muito bom a gente estar estudando junto, que cada um fala uma coisa da sua ótica, da sua visão de vida, cada um tem uma experiência de vida, e só assim que a gente consegue aprender. A gente aqui trocando, a gente guarda muita coisa. Esse livro foi mais um livro que a gente, né, gostou muito. O próximo, acho que eu me lembro que ele era bem puxadinho na parte, para começar a contar bastante coisa, mas também não lembro muito. Então, assim, nós vamos lendo devagarzinho. Eu vou mandar para vocês hoje o texto desse capítulo e mandar esse PDF do passe, que também é muito legal, tá? E já mandei o outro PDF do Perturbações, né, que a gente já viu que está o texto todo, e dia 22 a gente começa novamente, e vai ser mais ou menos uma sequência, porque 2012 foi o Transição, esse é Transição 2010, esse 2012, e o Perturbações foi 2015 que ele lançou. Então, foi de 2 em 2 anos ele escrevia e lançava. E aí depois demorou esse tempo todo para lançar na pandemia, de 15 até 20, que foi quando saiu No Rumo do Mundo de Regeneração. Não tinha nenhum livro do Miranda, ficou em silêncio, calados. Eu vi uma mensagem dele agora, há pouco tempo, pequenininha, até depois eu vou achar e colocar no grupo. Eu vi uma mensagem dele agora, de outubro desse ano, do Miranda, o Divaldo psicografou. Eu estava com ela aqui há pouco tempo. Mas ele fala só isso, para a gente continuar com firmeza, com fé em Deus, fé em Jesus, que vai tudo dar certo. Jesus está no blame. Então, vamos lá. Quem mais quer falar aí? Alguma coisa para a gente terminar? Vamos terminar aqui com a nossa oração. Carla vai fazer a oração de agradecimento. Vamos lá. Obrigada, Jesus, por essas lições de amor,
estamos cientes dos nossos deveres a cada página que lemos das verdades do Espírito. Que sejamos capazes de absorver as lições e contribuir com a nossa parte para a evolução deste mundo. Abençoe a todos nós, Jesus. Que assim seja, graças a Deus, e obrigada por tudo. Obrigada, gente. Deus, obrigada por tudo. Tchau, tchau. Muita paz. Obrigada, Su, por tudo. Obrigada. Vai, cá já falou. Então, a gente está junto, gente. Daqui a 2 semanas. Mais fériasinhas aí. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Conta com todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau.